Salve galera, tudo bem? Aqui quem vos fala, professor Gabriel Mendes, professor de História. E a gente vai fazer hoje uma revisão em relação à prova de soldado PM do estado de São Paulo, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com questões das provas anteriores. Vocês sabem que isso já é um marco aqui no nosso curso, no Praticar. A gente sempre trabalha com os temas próximos da prova, justamente para deixá-los o mais preparado possível. Diante disso, eu tentei montar aqui para vocês um conteúdo que aborde os principais tópicos, tanto de História Geral quanto de História do Brasil, que vem sendo cobrado nos últimos anos. Então a ideia é a gente conseguir traçar esse histórico da História Geral e da História do Brasil, baseado, claro, no cronograma estabelecido na própria prova e, obviamente, a partir das questões. Porque, é claro, o cronograma, ele é muito mais amplo se a gente pensar nos principais acontecimentos do século XX que aconteceram, decorrentes na História Geral e na História do Brasil, mas a gente observa a partir dos exercícios, a partir das questões das provas anteriores, que geralmente são os mesmos temas abordados. Se a gente pegar, por exemplo, a História Geral, que são duas questões apenas, vocês vão observar que os temas são recorrentes. Então eu trouxe questões que a gente vai trabalhar ali na tela, e também eu trouxe aqui uma coisa que eu acho que facilita muito para vocês, principalmente nessa reta final de revisão, que é a famosa linha do tempo, beleza? Com a linha do tempo, vocês conseguem observar de forma clara os principais acontecimentos de um determinado período histórico. Eu sempre indico isso para todos os meus alunos, porque eu acho que facilita demais. É claro, para que essa linha do tempo funcione bem, é importante que você já tenha um certo controle do conteúdo para facilitar na hora de você estudar. Beleza? Então essa linha do tempo eu indico como segundo passo, depois que você já deu uma olhada em toda a teoria, depois que você já exercitou bem, justamente nesse momento importante de revisão. Então como é que a gente vai trabalhar para facilitar? Vamos para as questões, das questões a gente vai fazer análise histórica, beleza? As questões não estão na ordem cronológica, mas isso não vai impactar na nossa aula, a gente vai conseguir entender de forma clara, beleza? Vamos então para a nossa primeira questão. Vamos começar com História Geral. Primeira questão está ali no quadro e é a seguinte: dentre os fatores responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, é correto mencionar. Galera, ou seja, a questão, e é uma questão que é recorrente na prova de soldado da PM, pede para você indicar fatores responsáveis pelo início da Segunda Guerra Mundial. Galera, para você fazer essa revisão final, como é que a prova de vocês cobre o conteúdo de Segunda Guerra? Preciso estudar batalhas específicas, Mendes? Não, você não precisa estudar batalhas específicas da Segunda Guerra Mundial. Trabalha sempre com causas e consequências que levaram ao início da Segunda Guerra Mundial. Aproveitando que a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, vamos fazer logo esse panorama do século XX. Galera, e aí eu trouxe essa maravilhosa linha do tempo, que eu chamei de História Geral, o breve século XX. Por que eu chamei o século XX de breve? Apesar de, obviamente, ele ser igual a todos os outros séculos. Porque a gente vai observar que no século XX, os acontecimentos eles estão basicamente interconectados. Um fator ou um movimento histórico, um processo histórico, está ligado diretamente ao outro. Esse conceito de breve século XX não é de autoria minha, na verdade de um importante historiador que muitas das vezes é citado em concurso de História Geral, que é o professor Eric Hobsbawm, que escreve um livro muito importante para você, inclusive na prova de vocês, que além de história tem um tema da atualidade, né? É importante estar com esse pelo menos um resumo desse livro, que é A Era dos Extremos. E o subtítulo é O Breve Século XX. Por que o Eric Hobsbawm chama o século XX de o breve, de o século dos extremos, da Era dos Extremos? Porque a gente vai observar que ele vai ser marcado em vários momentos por uma forte polarização de pensamentos. E você sabe, polarização é a palavra-chave dos nossos tempos atuais, do século XXI. Então, quando a gente fala sobre essa Era dos Extremos, são ideologias, pensamentos antagônicos. É claro que o grande marco do século XX, obviamente, a segunda metade do século XX, a Guerra Fria, onde essa polarização ela
ela vai se estender por quase quase meio século. Então, por isso que essa polarização ela está presente. Mas ela é antecedida por uma série de polarizações anteriores. Então vamos lá pegar o primeiro recorte do século XX. E no primeiro recorte do século XX, nós temos 3 momentos importantes. Obviamente, a Primeira Guerra Mundial, que começa no ano de 1914 e se estende até 1918. Em seguida, um período de 20 anos também bastante conturbado, com várias transformações importantes no campo da economia e no campo da política, que a gente denomina de período entre guerras, ou seja, o período entre a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, período que se estende de 1919 até 1939. E, por fim, a Segunda Guerra Mundial, um efeito desses 2 eventos anteriores. Na verdade, o Hobsbawm, que eu acabei de citar, ele diz que a guerra, ou as grandes guerras, são 2 atos da mesma peça. Ou seja, como se a Segunda Guerra Mundial estivesse diretamente ligada, ou fosse uma causa imediata, uma consequência imediata do que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá para a gente chegar lá na Segunda e entender primeiro o que aconteceu no início do século XX, uma grande guerra de proporções globais, por isso chamado de Primeira Guerra Mundial. Gente, é claro que os personagens históricos do período não denominavam aquele conflito de Primeira Guerra Mundial, até porque ninguém era mãe de Ná, ninguém era vidente. Então os caras, obviamente, sabiam que estavam envolvidos num grande conflito, mas, é claro, não sabiam que a consequência disso seria um novo conflito. À época eles chamavam de a Grande Guerra. Muitos cronistas na época, inclusive, afirmavam que a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, seria a última das grandes guerras mundiais. Ledo engano, afinal de contas, sabemos que vários conflitos nós tivemos posteriormente. A Primeira Guerra Mundial, vou colocar aqui no quadro, é consequência direta da corrida imperialista, beleza? Então nós tínhamos, vamos lembrar, que no final do século XIX, nós tivemos um processo chamado de imperialismo. Então a corrida imperialista, essa disputa das potências europeias por territórios, por mercado, vai levar ao desenvolvimento da Primeira Guerra Mundial. A corrida imperialista vai envolver as grandes potências industriais da época, principalmente concentrados no continente europeu. Essas superpotências vão então disputar mercado. E onde é que havia um mercado importante, um mercado do consumidor, um mercado fornecedor de matéria-prima para essas potências? África, Ásia e Oceania. E é para lá que essas potências então vão se dirigir. É claro que em dado momento na corrida imperialista, os antagonismos, os conflitos entre essas potências vão ficar cada vez mais latentes. Inicialmente, essas potências tentaram uma saída diplomática. Só que uma diplomacia meio esquisita, né? Afinal de contas, a diplomacia do período do imperialismo fica conhecida como diplomacia do canhão. Ou seja, faz o que eu quero ou faz o que eu quero. Show de bola? O que a gente vai observar é que isso vai levar a uma corrida armamentista, que vai ficar denominada de paz armada. Amigos, uma paz armada, professor, esse conceito é um tanto contraditório, não é verdade? Por que a gente fala de paz armada? Os países iniciam uma corrida armamentista, eles já estão se preparando para a guerra. A guerra era um fator iminente. Então a paz armada é o seguinte, estou me preparando, mas isso não significa necessariamente que eu quero partir para o Beyblade, quero partir para o fight. A partir daí, o que a gente observa? Esses países formando alianças, é o que a gente chama de política de alianças. É claro, vamos fortalecendo os elos, vamos fortalecendo os laços. Se uma eventual guerra acontecer, a gente pelo menos tem um lado. E nós teremos então 2 grupos sendo formados que vão ali disputar na Primeira Guerra Mundial. De um lado, conjunto de países chamado de Tríplice Entente, e do outro, um conjunto de países que vai ficar denominado de Tríplice Aliança. Beleza? Então a gente tem esses 2 grupos. Do lado da Entente, nós temos Inglaterra, nós temos França e nós temos Rússia. Beleza? Do outro lado, nós temos a Tríplice dos Impérios. Então aqui você tem Alemanha, você tem Império Austro-Húngaro, e você tem também a Itália.
que inclusive vai mudar de lado, o famoso vira-casaca. Também temos, posteriormente, essa tríplice, ou seja, esses três países, eles vão, obviamente, recebendo novos aliados. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente não pode falar apenas de uma tríplice, a gente fala de um conjunto de países do lado da Entente e de um conjunto de países do lado da Aliança. Vamos lembrar que no ano de 17, eu coloquei aqui, nós teremos uma grande mudança dentro do quadro da Primeira Guerra Mundial. Porque nós teremos os russos saindo, o Império Russo, por conta do início da Revolução Russa, uma revolução que começa capitalista, mas que em outubro de 17 descamba para uma revolução de caráter socialista. Sob as mãos de Vladimir Lenin, os bolcheviques tomam o poder, beleza? Então uma das pautas, inclusive, da população russa era o grande número de mortos na Primeira Guerra Mundial. Porque, de fato, durante a dinastia dos Romanov, que governava até a Revolução Russa, a preparação do exército russo não era lá dos melhores, né? Os camponeses simplesmente eram fardados, recebiam armamento e eram enviados para a guerra. É o famoso, a galera vai cansar de bater. E o fato é que o grande número de mortos na Primeira Guerra Mundial foram de russos. Por isso, uma das grandes pautas da população russa era a saída da Rússia da guerra, o que vai ser atendido pelos bolcheviques quando Lenin tomar o poder, beleza? O problema é que vai sair a gigante Rússia, e vai entrar uma outra potência, os Estados Unidos. Em 1917, após o ataque de alemães aos norte-americanos, os norte-americanos vão entrar na guerra. E o grande lance a grande vantagem dos Estados Unidos é porque a guerra, por mais que a gente fale de guerra de proporções globais, a Primeira Guerra Mundial não chega ao continente americano, beleza? Ou seja, em 1917, enquanto a Europa está completamente destruída, a gente observa, por outro lado, a América intacta. Os Estados Unidos, até 1917, adotou uma política que a gente chama de isolacionista. Política que, na verdade, foi instituída lá no século XIX. Uma política que a gente denomina de doutrina Monroe. Que é o ano, te dou o ano, 1823. Na doutrina Monroe, James Monroe estabeleceu a América para os americanos. Ao longo do século XIX, o imperialismo norte-americano, principalmente com Theodore Roosevelt, se concentrou na própria América. Vamos lembrar da política do grande porrete, a política do Big Stick. Resultado, até 1917, os Estados Unidos não estavam muito interessados nos assuntos da Europa, por conta dos ataques aos norte-americanos, e é claro, esses ataques não foram à toa. Os norte-americanos ajudavam com alimentos, com roupas, a Tríplice Entente, Inglaterra, antiga parceira, antiga colônia, antiga metrópole, havia essa aliança histórica. Resultado, os Estados Unidos entram na guerra para definir os rumos desse conflito. Em 1918, a Alemanha, que foi a última das remanescentes, o Império Austro-Húngaro completamente destruído, inclusive a gente vai ver a fragmentação do Império Austro-Húngaro, a formação da Áustria, a formação da Hungria, o Império Turco-Otomano, que já estava aos pedaços, tem, no final da Primeira Guerra Mundial, o seu território completamente dividido. A gente vai ver lá na Península Balcânica a formação de inúmeros países, inclusive essa é uma das consequências importantes da Primeira Guerra Mundial. E em 1918, a guerra é terminada. No ano de 1919, foi assinado o que nós chamamos o Acordo de Paz, que acaba com o conflito, o Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes foi marcado por um forte revanchismo francês. Peraí, revanchismo francês? A Alemanha se formou apenas no final do século XIX, galera. 1871. Durante a unificação alemã, territórios franceses foram tomados. Territórios não apenas importantes politicamente, mas economicamente muito importantes, como, por exemplo, o território de Alsácia e Lorena. Isso provocou nos franceses um sentimento de revanche. E vou te falar, piora, porque o baile de unificação alemã, ou seja, o imperador alemão, foi coroado no Palácio de Versalhes, que você sabe muito bem, símbolo de poder da França. O baile de unificação alemã foi pago pelos cofres franceses, ou seja, os franceses, ao final da Primeira Guerra Mundial, vitoriosos, estavam com sangue nos olhos, querendo a revanche em relação aos alemães.
E o que vai acontecer, porque de fato a Alemanha vai ser definida como a grande causadora da guerra. Sobre ela recairá as piores mazelas, pagamentos de indenização, perdas territoriais, delimitação do exército e uma profunda crise econômica. A Alemanha, até a Primeira Guerra Mundial, despontava como uma das grandes potências da Europa. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Segundo Reich alemão estava completamente destruído. Vai ser criada uma república chamada República de Weimar, uma tentativa de social-democracia na Alemanha que vai fracassar. E quem vai se aproveitar desse fracasso do liberalismo político e econômico na Alemanha? Um tal de um cabo que lutou na Primeira Guerra Mundial, um artista fracassado, um austríaco chamado Adolf Hitler, que no mesmo ano de 1919 funda o Partido Nazista Alemão, o Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Aí aquele aluno vem falar, o Partido Nazista de esquerda, calma, você está muito nervoso, vamos chegar lá. Resultado, galera, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos propuseram, não esse revanchismo francês, propuseram o seu presidente, Woodrow Wilson, os chamados 14 pontos de Wilson, ou seja, uma guerra sem vencedores. Qual era a ideia de Woodrow Wilson? Evitar que um novo conflito acontecesse. O presidente norte-americano sabia que se os perdedores da guerra sofressem duras penas, provavelmente reagiriam no futuro como reagiram. E é muito contraditório, pessoal, porque ao final da Primeira Guerra Mundial, aqui no Tratado de Versalhes, foi criada a chamada Liga das Nações. Qual era o principal objetivo da Liga das Nações? Evitar novos conflitos. O problema é que os Estados Unidos não participam, a grande potência do mundo não participa, então essa liga provavelmente estava fadada ao fracasso, como de fato aconteceu. A Liga das Nações, inclusive, é apontada como um antecedente para a criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, beleza? Ou seja, vamos analisar o próximo passo aqui da história, o chamado período entre guerras. E o período entre guerras é marcado, como eu coloquei de verde aqui, pelo crescimento da economia norte-americana. Cara, só para você ter uma noção, os Estados Unidos, antes da Primeira Guerra Mundial, o maior devedor do mundo. Estados Unidos, pós-Primeira Guerra Mundial, o maior credor do mundo, ou seja, o país que mais emprestava dinheiro. É nesse momento que a economia norte-americana se torna uma economia, uma supereconomia. O problema é que vai dar ruim. E por que vai dar ruim? Porque a essa época nós vivíamos sob a égide do liberalismo, tanto político quanto econômico. Os Estados Unidos, né, como grande símbolo das democracias liberais, e na economia o liberalismo clássico das escolas inglesas, a não intervenção do Estado na economia. Como os países da Europa estavam completamente destruídos, os Estados Unidos ocuparam o vazio deixado por esses países, inclusive ajudando esses países e a própria Europa a se reconstruir. Por volta de 1925, esses países começam a se recuperar. Só que a produção norte-americana estava no seu auge. Cara, os anos 20 são conhecidos como os anos de ouro da economia norte-americana. É nessa época que os Estados Unidos começam a exportar o seu modo de vida, o famoso American Way of Life. A partir de 1925, a economia norte-americana começava a mostrar sinais de limites. Só que a mão invisível do mercado impedia que o governo norte-americano adotasse uma medida para evitar que essa crise acontecesse. Resultado, a década de 20 é marcada por mandatos presidenciais de republicanos. E até hoje, tu sabe, os republicanos são defensores desse liberalismo mais clássico. Em 1929, no dia 24 de outubro, a famosa Quinta-feira Negra, a Bolsa de Nova York quebra. A quebra da Bolsa de Nova York vai causar um efeito dominó que vai assolar toda a economia capitalista. O mundo capitalista entra em crise. Cara, imagina, a gente está falando dos Estados Unidos, que nessa época era a maior potência do mundo. Nós teremos superprodução, subconsumo, fechamento de fábricas, pessoas desempregadas, miséria, isso nos Estados Unidos. Só que esse efeito dominó ele vai atingindo todos os países do mundo capitalista. Para os países que já estavam mal da perna, a crise de 29 foi para sacramentar, de fato, a miséria, como, por exemplo, na Alemanha. Para vocês terem uma noção, a inflação na Alemanha, depois da crise de 29, cerca de 1 milhão %.
Sabe o que significa isso? Não, eu também não sei. Mas para você ter uma noção, é como se para você comprar pão de manhã, você levava uma certa quantidade de dinheiro. E para você comprar a mesma quantidade de pão no mesmo dia à tarde, você tinha que levar um carrinho de mão de moedas para conseguir comprar a mesma quantidade de pão. Tamanha inflação que assolava o país. E isso acaba abrindo espaço para aqueles discursos ultranacionalistas. E aí o partido de Hitler cresce cada vez mais. É dentro desse contexto que a gente vai então entender a ascensão do nazifascismo. A Itália, que mudou de lado na Primeira Guerra Mundial, achando que essa mudança lhe traria coisas positivas, também foi mergulhada numa crise na década de 20. Não à toa, lá nós temos a figura do Duce, Benito Mussolini, que em 1922 inicia pelas ruas de Roma a chamada Marcha sobre Roma, onde os camisas negras, os fascistas italianos, exigiam do seu rei, Vítor Emanuel, participação no parlamento. O rei se viu tão pressionado que teve que nomear Mussolini como primeiro-ministro. Ou seja, diferente do que se acha, os fascistas nunca chegam ao poder de forma autoritária, geralmente são nomeados, são escolhidos, são eleitos. Resultado, a mesma coisa acontece com Hitler na Alemanha. Ele vai ser nomeado chanceler, vai colocar fogo no Reichstag, no parlamento alemão, criando um clima de instabilidade. O presidente Hindenburg, à época, já completamente isolado, não vai ter outra alternativa senão entregar os poderes nas mãos de Hitler. O problema é que o Hitler, antes de 1933, quando ele toma o poder, ele já havia tentado um golpe, que fica conhecido como Putsch de Munique, quando nazistas alemães, depois de umas e outras, numa cervejaria em Munique, tentaram tomar o poder. Geralmente quando a gente toma umas e outras, a gente fica mais corajoso, né? Mas não ao ponto de tentar tomar o poder sozinho. Esses caras tentaram. Hitler foi preso. E durante o tempo que ficou preso, escreveu a obra basilar do nazismo, o famoso Mein Kampf, Minha Luta. Ali ficaram evidenciados os ideais nazistas, o alienismo, a ideia da raça superior nazista, a perseguição aos povos que eram considerados inferiores, ciganos e principalmente os judeus, o antissemitismo. E também, e não menos importante, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial, nós temos a expansão, o expansionismo, a ideia do espaço vital. São essas concepções que vão levar ao início da Segunda Guerra Mundial. Hitler vai começar um processo de expansão pela Europa e os países da Europa Ocidental, como França e Inglaterra, desejando evitar um novo conflito, acabam abrindo brecha para que esse lunático conseguisse expandir os seus territórios. Cara, e o mais bizarro dessa história toda é que os países da Europa Ocidental só fizeram isso porque preferiam Hitler, que sabiam que era um lunático, extremista, mas defensor do capitalismo, do que o lunático do bigodão lá da Europa Oriental, Ásia, Joseph Stalin, o líder, né, da União Soviética. Resultado, meus amigos, temos aí elementos que constituem início da Segunda Guerra Mundial. A partir daí, começam a ser assinados tratados, inclusive Hitler e Stalin assinam um pacto de não agressão, que fica conhecido como Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Aí aquela galera fala, viu como é que o Hitler era comunista? Assinou acordo com o comunista. Na verdade, o Hitler sabia o tamanho da Alemanha, e sabia o tamanho da Rússia, da União Soviética, e sabia que caso invadisse territórios que eram considerados importantes para Stalin, ia dar ruim, como deu, né? Quando Hitler quis se meter com a União Soviética, ele acabou se ferrando. Fala-se muito do heroísmo norte-americano na Segunda Guerra Mundial, mas, galera, quem começa a derrubar as forças do eixo, na verdade, são as tropas comunistas, lideradas pelo Stalin, beleza? Vamos então ali ver se a gente consegue identificar o nosso gabarito. Dentre os fatores responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, é correto mencionar. E agora você vai brilhar, porque você vai olhar e vai dizer, nossa, como é fácil. Letra A, o revanchismo, expresso nos tratados de paz, como o de Versalhes, e o expansionismo nazi-fascista. Gostei dessa, hein?
Tu gostou também? Vamos ver as outras alternativas. Letra B. Os efeitos da crise econômica. Opa, essa primeira parte está legal. Se associar à quebra da Bolsa de Nova York. É uma causa importante para a Segunda Guerra Mundial. E o processo de descolonização. Aí não, porque o processo de descolonização acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Então como é que vai ser fator responsável pelo início dela? Não pode ser a letra B. Letra C. A ação belicista. Qual pode ser a confusão, cara? Incrível, é engraçado como diversas vezes eu encontro isso. Às vezes é o conceito, o vocabulário que falta. O que é ação belicista? É ação militar. Eu acabei de falar, o objetivo da Liga das Nações era garantir a paz e não estabelecer um estado de guerra, beleza? Que incentivou o rearmamento alemão e a disputa por territórios. Você também vai anular essa. Letra D. As rivalidades étnicas na Península Balcânica e a concorrência imperialista. Tava tudo legal. Até vírgula. Principalmente na América. Acabei de falar. O imperialismo do século XIX, ou neocolonialismo, se dirige para a África, Ásia e Oceania. América é colonialismo. Aí é século XV, século XVI. Letra E. A preocupação em isolar a Rússia devido ao comunismo e os conflitos entre os países absolutistas não, né, galera? Absolutismo é a Idade Moderna. A Idade Moderna ficou para trás lá no século XVIII. A gente está falando de século XX. Gabarito para marcar e ser feliz e navegar nas águas desse mar, como diz o Nat Roots. Letra A. O revanchismo expresso nos tratados de paz, como de Versalhes. Beleza? Foi? Deu, né? Vamos então para a próxima questão. A próxima questão, a próxima questão está aqui no quadro, mais ao canto, e é uma questão legal, que trata aí depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é uma questão fácil. Por que eu trouxe logo essa questão sobre Guerra Fria? Primeiro, porque a Guerra Fria é um período longo da história, é um período de muitos acontecimentos. Você está aí, com a prova batendo a porta, tu vai querer agora dar uma de estudante da Guerra Fria agora? Não, né? Você vai macetar para ser feliz. Então, o que cai sobre Guerra Fria na prova de soldado PM de São Paulo? Tá ali. Causa, consequência. Os aspectos mais gerais possíveis. Cara, uma coisa importante, a prova de vocês é uma prova que é técnica, mas ao mesmo tempo com um grau de dificuldade mais fácil. Então ela não cobra questões tão específicas e as questões, os temas que são cobrados, geralmente são temas clássicos de concurso. Se você pega algumas outras provas, isso não acontece. Às vezes é um tema clássico, mas com uma coisa muito específica. Isso não acontece no caso de vocês. E a gente vai ver isso nessa próxima questão sobre Guerra Fria. Aí já falamos da segunda metade do século XX. A Guerra Fria foi um período marcado. Pergunta direta, comando direto. Cara, e essas questões de comando direto, elas são boas porque você não perde tempo para fazê-las, mas tem aquilo, ou você sabe ou você não sabe. Se ele não te deu nenhuma informação anterior, você vai ter que ir direto para as alternativas e a partir daí identificar a resposta. Esse é o problema, porque às vezes quando você tem uma questão com um texto introdutório, com um mapa ou com alguma imagem, às vezes te ajuda na hora de responder. Quando você tem uma pergunta direta, fica mais difícil. Vamos lá então ver as alternativas e a gente vai para o quadro para eu explicar um pouquinho da Guerra Fria. Letra A, pelos confrontos bélicos diretos entre os Estados Unidos e a União Soviética. E aí daqui a pouco eu vou explicar o conceito de Guerra Fria e a gente já vai eliminar a primeira, você vai entender. Não houve, durante a Guerra Fria, um conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Principal fator para que esse conflito aberto e direto entre os Estados Unidos e a União Soviética não ter acontecido. Simplesmente porque os dois países tinham controle de armamentos nucleares. Sei lá, não sei muito bem você. Eu não sou muito fã de guerra nuclear porque dizem que o mundo acaba, né? Aí não tem muita graça. Vai sobrar só o quê? Só a barata, porque nada mata a barata. Barata é um bicho, tu pisa nela, ela ressuscita. E ainda ressuscita evoluindo para uma barata voadora que mira na tua cara. Já numa guerra nuclear, nós seres humanos seríamos dizimados. Diante dessa ameaça nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, não havia interesse desse conflito direto, por mais que, a algum momento, nós quase tivemos a iminência de uma guerra nuclear, com a chamada crise dos mísseis. Tá? Então a letra A você vai anular, porque não houve conflito direto entre essas duas potências. Letra B.
pela divisão do mundo em dois blocos. Essa é aquela típica questão que foi feita para destruir a tua vida. Aí é Satanás querendo agir. Por quê? Porque você, na hora do afobamento, você acaba lendo rápido e fala, ih, dois blocos, Guerra Fria, é isso. Mas cuidado. Na prova do soldado PM, a vírgula ela é satânica, porque é a vírgula que mata a questão, que impede que ela seja o gabarito, porque diz a divisão do mundo em dois blocos, o neoliberal e o terceiro mundo. Galera, o que houve na Guerra Fria foi uma bipolarização entre comunismo e capitalismo, não entre neoliberal e terceiro mundo, beleza? Entre comunismo e capitalismo, dois modelos econômicos e ideológicos que eram diametralmente opostos. Show de bola? Cuidado, hein? Letra C fala, por tensões entre as superpotências, como na crise dos mísseis em Cuba. Acabei de falar sobre isso. Por tensões entre as superpotências, como na crise dos mísseis. Duas superpotências. Nós tivemos a crise dos mísseis, acabei de comentar. Um dos breves momentos da Guerra Fria, onde quase tivemos início de uma guerra nuclear. Letra D. Pelo fim do processo de globalização e de intercâmbio entre os países ricos. Também é errado, ao contrário, houve uma maior integração, houve um maior intercâmbio. Letra E, pelas batalhas entre os países americanos por áreas de influência na África. Nossa, muito longe essa aí, né? Até porque os países americanos estavam muito mais preocupados com as suas próprias questões internas e com a influência externa dos Estados Unidos. Vamos lembrar que na Guerra Fria nós tivemos os Estados Unidos patrocinando diversas ditaduras, inclusive aqui no Brasil. Logo, qual é o gabarito que faz sentido, meus amigos? Letra C. Por tensões entre as superpotências. O Eric Hobsbawm, mais uma vez vou remeter a ele, usa um conceito diferente. Ele não usa o conceito de guerra fria, ele usa o conceito de paz fria. Ou seja, por quê? Primeiro, vamos entender o conceito de guerra fria. O aluno ele já está do outro lado da câmera assim, ó, eu sei, porque aconteceu em áreas frias. Quase isso, gênio. Mas não. O conceito Guerra Fria justamente faz alusão a essa falta de um conflito direto entre as superpotências, beleza? Ou seja, a famosa ameaça. Tipo o que está acontecendo agora entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, né? Os norte-coreanos ficam aí, tem um negócio de, pô, bomba nuclear aí, hein? Arma nuclear, vou te atingir aí, mas é muito mais oratória do que, de fato, uma vontade da própria Coreia do Norte de iniciar uma guerra de caráter nuclear, beleza? Então, o gabarito é a letra C. Vamos aproveitar o enredo dessa prosa para fazermos esse balanço. Olha só, mais um quadrinho didático para você aí tirar o print ou para você copiar, para estudar nesses momentos. Gente, aqui é só um macete da vitória. Se você fizer a linha do tempo, isso aqui para a história geral, tu já tem que começar a pensar qual vai ser o tamanho da tua farda. É isso. Já pensa nessa vitória aí. Então nós temos da Guerra Fria, primeiro vamos ver a periodização aqui, de 45 a 1991. E aí tem que ter alguns cuidados. Por que 1945? Porque os historiadores, entre eles o próprio Hobsbawm, que eu acabei de mencionar, ele vai dizer que a Guerra Fria se inicia com os ataques dos Estados Unidos às cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. Né? Vamos lembrar que as duas cidades foram atacadas por bombas atômicas. Então a gente tem nesses ataques não apenas os Estados Unidos determinando o final da guerra, ou seja, no final da Segunda Guerra Mundial, depois de Itália e Alemanha completamente destruídos, os japoneses se mantinham. Então, para acabar com a guerra, os norte-americanos atacam o alvo civil. Além do mais, um objetivo secundário era a demonstração de força por parte dos Estados Unidos ante a União Soviética. E isso é mais um indício de que a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial teve muito mais a ver com a participação soviética do que com a participação norte-americana. Isso é importante. E aí você tá aí já querendo corrigir o professor. O aluno ele fica nervoso querendo corrigir o professor. Só que cuidado que você pode corrigir errado. O aluno vai falar, a Guerra Fria acabou em 1989, mestre. Dá uma corrigida aí que você tá errado. Não. 1989, galera, nós tivemos o fim simbólico da Guerra Fria, com a queda do Muro de Berlim. Mas o final, a desagregação da União Soviética é 1991. Cuidado para não confundir o charme com o funk. Um anda bonito e o outro
Elegante. Então nós temos o final da Guerra Fria em 1991, a queda ou fim simbólico, a queda do Muro de Berlim. E também tem que ter cuidado, porque o Muro de Berlim não foi construído em 1945. O Muro de Berlim foi construído no ano de 1961. Onde nós tivemos a separação entre a República Federativa Alemã e a República Democrática Alemã, uma sob influência capitalista e outra sob influência, uma sob influência comunista e a outra sob influência capitalista, beleza? Foi? Então vamos lá entender melhor esse quadro. Essa bipolarização é marcada pelo enfrentamento entre União Soviética e Estados Unidos. Comunismo pelos soviéticos, capitalismo pelos Estados Unidos. Gente, e é isso que cai na prova de vocês, não precisa se desesperar. Eu trouxe algumas informações a mais, só se você quiser saber muito. Eu sei que você quer saber sempre mais. Então nós temos lá, após a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética constroem planos econômicos para angariar mais aliados. Os Estados Unidos lançam um plano de reconstrução da Europa, chamado de Plano Marshall. Inclusive, os Estados Unidos lançam um plano de reconstrução do Japão, chamado de Plano Colombo, específico para o Japão. Beleza? Por quê? Porque o Japão, historicamente, era um inimigo da União Soviética, da Rússia. Então, ter o Japão como aliado, aos olhos dos Estados Unidos, era uma forma de demarcar uma presença estratégica na Ásia. A Rússia, a União Soviética, cria a Comecon. Nós também temos blocos militares, um deles, inclusive, existe até os dias atuais. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. E o bloco comunista cria o Pacto de Varsóvia. Além disso, nós temos o enfrentamento entre os dois grupos de inteligência de espionagem. A KGB pela União Soviética, inclusive da onde é proveniente ele, né? Vladimir Putin, o atual presidente eterno da Rússia, né? O maluco que vai ficar eternamente. E ele já disse, inclusive, em entrevistas, que o objetivo dele é ficar mais tempo no poder do que o Stalin ficou. É isso. E por outro lado, a CIA. A CIA, que aqui na América vai patrocinar a famosa Operação Condor. O que foi a Operação Condor? O plano, a estratégia norte-americana para colocar na América Latina os militares, tendo em vista que os militares estavam fechadões com os norte-americanos. Vamos lembrar que boa parte do exército brasileiro e da nossa elite intelectual no exército foi treinada pela CIA, aqui no Brasil. Show de bola? Então vamos lá. Gabarito feito, letra C, tensões entre as superpotências. Próxima questão, sobre nazismo. Vamos ver se vocês entenderam. Nós temos aí uma série de afirmações e vocês vão ter que identificar quais são as verdadeiras. Primeira afirmação. Utilizou-se da propaganda, leia as afirmações sobre o nazismo. Utilizou-se da propaganda para construir a imagem grandiosa da Alemanha, louvar Adolf Hitler e estimular a perseguição a grupos considerados perigosos, traidores e inferiores à raça ariana. Acabei de falar sobre tudo isso. Não à toa, o Hitler dizia que ia estabelecer lá na Alemanha o Terceiro Reich, ou seja, o terceiro alemão. O segundo acabou na Primeira Guerra Mundial e ele ia reerguer o Império Alemão ao seu tempo de glória, um período de 1000 anos, beleza? A ideia do culto ao líder Hitler como Führer, o grande chefe, o chefe supremo, e obviamente você tem que estimular o seu nacionalismo, obviamente alimentando a xenofobia, a perseguição, que é uma característica dos regimes fascistas. Perseguição aos traidores, que eram considerados os comunistas, os judeus, os ciganos, beleza? Então a primeira afirmativa está correta. Segunda, foi hostil ao racionalismo e aos princípios políticos que fundamentam a democracia, como, por exemplo, o pluripartidarismo, correto. Até porque os regimes totalitaristas, o nazifascismo, eles são unipartidários, ou seja, só são aceitas as ideias do partido ligado, obviamente, a esses indivíduos. Segunda afirmativa também está correta. Terceira afirmativa. Defendeu a desigualdade dos homens e das raças, os direitos dos indivíduos superiores acima das normas e das leis universais. Está corretíssimo. Na verdade, essa é uma apropriação muito errada que os nazistas fizeram das ideias do grande Friedrich Nietzsche, né? A ideia do super-homem. Os nazistas se apropriaram dessa concepção do Nietzsche e deturparam completamente o ideal filosófico do grande filósofo alemão. Mas está correta a terceira afirmativa. Quarta afirmativa. Apoiou os movimentos socialistas, já está errado aí.
Só que o aluno tem que ter cuidado, principalmente nesses tempos distópicos que vivemos e revisionistas na história do Brasil, onde se quer afirmar que o nazismo é de extrema esquerda. Isso é errado. A historiografia mundial, e entre elas a historiografia alemã, identificam o nazismo como um regime de extrema-direita. Ah, mas eu vi, desculpa, gente, tudo bem, mas a historiografia, e eu estou dizendo os alemães, essa discussão sobre que esfera ideológica está o nazismo não existe. Se você for no Museu do Holocausto em Israel, lá em Jerusalém, está lá identificado o nazismo como um regime de extrema-direita, beleza? Então o número 4 está equivocado, não apoiou os movimentos socialistas. Se você quiser fazer uma pesquisa rápida, aí abre uma abinha em cima e pesquisa discursos de Hitler contra o comunismo. Há vários, beleza? Então a quarta afirmativa está incorreta. Sendo assim, o gabarito correto é a letra A. Apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Show de bola? Mas é uma questão que, principalmente em tempos atuais, eu tenho um certo cuidado, um certo medo, tá? Porque vocês podem cometer um equívoco. E a letra E tem todas as alternativas. Então pode causar confusão na hora de identificar o gabarito. Foi ou não foi? Claro que foi, né? Vamos à próxima, mais uma sobre Guerra Fria. A Guerra Fria foi um fenômeno histórico que envolveu aspectos políticos, econômicos, ideológicos e culturais. No início dos anos 70, o conflito do Yom Kippur gerou um acontecimento de impacto mundial que contribuiu para indicar novos rumos para a Guerra Fria. Trata-se, gente, falou de Oriente Médio. A Guerra do Yom Kippur vai ser o conflito entre, obviamente, os países árabes e o Estado de Israel. O Yom Kippur, o Dia do Perdão. Lembrando que o Estado de Israel, criado após a Segunda Guerra Mundial, quase como uma recompensação, histórica pelo que passaram os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, acabou criando um clima de instabilidade que perdura até os dias atuais no Oriente Médio. Entre Israel, apoiado pela principal potência do mundo, os Estados Unidos, e os países árabes que estão estabelecidos aí. Temos, lembrando, a questão da Palestina, sempre evidente, esse conflito entre israelenses e os palestinos querendo o reconhecimento do seu Estado, enfim, isso se alastra por muito tempo. E na década de 70 a gente tem uma série de conflitos, a Guerra dos 6 Dias, a Guerra do Yom Kippur, a Revolução Islâmica em 1979, todos esses conflitos dentro desse contexto. E aí a questão quer que você identifique o impacto mundial desse conflito no Oriente Médio. Os países árabes são os grandes, à época, as grandes lideranças da OPEP, os maiores produtores de petróleo. O que vai resultar? Esses países produtores de petróleo vão boicotar todos os países aliados ao Estado de Israel e aos Estados Unidos, incluindo quem? O Brasil. Não à toa, vivemos nessa época e cai muito o regime militar na Guerra de Soldado PM. Por isso que é importante fazer esse link. Vivíamos no Brasil nesse período um período que é denominado de milagre econômico. Grande crescimento da economia brasileira, que acontece entre 1970 e 73. Com o final da Guerra do Yom Kippur, a economia brasileira foi afetada. O milagre econômico acabou. Já estou dando o gabarito. Vamos lá. Trata-se, letra A, Revolução Islâmica no Irã. Não, porque a Revolução Islâmica é só em 79. Letra B, Guerra do Vietnã e do Camboja. Também não, porque são anteriores, à década de 60. Letra C, ocupação de Jerusalém pelos palestinos. Também não. Isso acontece desde o início da criação do Estado de Israel. Letra D, rompimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a União Soviética. Peraí, né, gente? Mas isso aí não existia, né? Estamos falando de um mundo bipolarizado. E letra E, choque do petróleo. Gente, percebeu? Resposta, o comando curto e direto, resposta uma frase. Beleza? Show de bola? Então o gabarito está ali, letra E. Vamos à próxima questão. Voltamos lá à Primeira Guerra Mundial. Vamos ver se vocês não esqueceram. Fiz de propósito. Fui lá na frente, voltei e voltamos novamente. Olha a questão, falei, causa-consequência. Dentre as consequências da Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918, destaca-se, letra A, o início do domínio europeu no continente africano. Gente, como consequência da Primeira Guerra Mundial, o domínio europeu no continente africano acontece no século XIX, imperialismo. Então não pode ser consequência da Primeira Guerra Mundial. Letra B,
emergência da China como potência econômica mundial. Primeiro que isso não acontece agora. A China nessa época ainda era dominada por países estrangeiros. O início da separação, da Revolução Chinesa é 1949, ou seja, a Guerra Fria. E a China se tornando uma potência só na década de 70 lá com as modernizações que foram efetuadas. Então não pode ser a letra B. Letra C, o surgimento de novos países na Europa. Acabei de falar isso. A desestruturação dos países imperialistas, a formação de vários países. Você pega ali a Áustria, a Hungria, na Península Balcânica, um monte de país que se forma. Primeiro se forma um grande país, a Iugoslávia. E depois, lá, ao decurso da segunda metade do século XX, se fragmentando em vários países. Ou seja, a gente tem a formação de inúmeros novos países. Então, sim, essa é uma consequência, até porque isso foi estabelecido pelos tratados depois da Primeira Guerra Mundial. A letra D, cuidado, a bipolarização entre o bloco liberal e o bloco comunista. Isso é a segunda, não é consequência da primeira, é consequência da segunda. E letra E, o auge do processo de globalização da economia. Aí não, né, pessoal? Aí a gente fala isso com o estabelecimento da nova ordem mundial, isso aí já é pós-Guerra Fria. Show de bola? Um gabarito, letra C, o surgimento de novos países. Beleza? Foi? E aí, acho que é a nossa última questãozinha, se eu não me engano. Isso, a nossa última questão de história geral, beleza? Nossa última questão de história geral. O grande marco do fim da Guerra Fria. Essa aí é para o aluno não zerar. Essa aí é o aluno do praticar, que já sabe tudo. É aquela que ele marca assim, ó, com os olhos fechados. Qual é o grande marco do fim da Guerra Fria? Acabei de falar. Vamos ver pelas alternativas. Letra A, ascensão dos regimes nazi-fascistas? Claro que não. Letra B, queda do Muro de Berlim? Por isso que há confusão no final da Guerra Fria? Exatamente. A queda do Muro de Berlim é o marco final, mas o fim da União Soviética é só 1991. Marco, fim simbólico, fragmentação da União Soviética. Não pode confundir. A letra C fala, o acordo de paz entre as Coreias. Gente, vamos lembrar, isso nunca aconteceu, né? Afinal de contas, historicamente, as Coreias estão em guerras até hoje. O que aconteceu em 1953 foi um armistício, estabelecendo o paralelo 38 como a área fronteiriça entre as duas Coreias. Letra D, a criação do Estado de Israel. Isso é consequência da Segunda Guerra Mundial. Recessão derivada da crise do petróleo, isso é anterior, isso não é um marco final da Guerra Fria, beleza? Portanto, nós temos aí gabarito letra B, a queda do Muro de Berlim, beleza? Então essa aí é a parte que nós trabalhamos, a história geral, beleza?